Ah, meu amigo líder, você vai precisar no seu clube, sabe do quê? Você vai precisar de dinheiro, porque dinheiro compra barraca, dinheiro compra uniforme, lenço, dinheiro leva para o Campuri, não tem jeito, você vai ter que aprender a gerenciar com o dinheiro. E tem uma forma certa, segura, de você gerenciar os fundos do clube. Você está aqui neste módulo sobre tesouraria de clube. Vem comigo, esse é o MDA Connection. Vem aprender a fazer a gestão das finanças do seu clube. Olá, meus amigos, bem-vindos ao MDA Connection. Estamos aqui mais uma vez agora para falar sobre uma das funções mais importantes, porque todo mundo depende dele, é o tesoureiro ou tesoureira também do Clube dos Desbravadores. Vamos conversar hoje com o Fernando, que é um líder muito experiente de desbravadores e também trabalha com a parte de tesouraria aqui na Associação Norte Catarinense e é tesoureiro de clube também. Fernando, bem-vindo, Deus abençoe, é um prazer receber você aqui no MDA Connection. Obrigado, pastor. O prazer é meu estar aqui com o senhor e com o público também para a gente falar um pouco sobre a tesouraria dos clubes de aventureiros e desbravadores. Legal. Meu amigo, você trabalha com tesouraria no âmbito profissional, você trabalha dentro do escritório de uma associação e você também trabalhou como voluntário tesoureiro de clube. Então você tem uma experiência. Se você fosse escolher o tesoureiro do clube que você está dirigindo, se você fosse escolher alguém para ser tesoureiro, quais seriam as características, qual seria o perfil do tesoureiro do clube? Pastor, essa função ela é muito importante e ela exige que a pessoa, primeiramente, ela seja organizada, ela tenha domínio ali sobre financeiro, né, para trabalhar com os valores que entram na igreja, que são vários valores que entram no clube. Você tem valores de acampamento, valores de aventuri ou campuri, mensalidades, anuidade, camiseta, entre vários valores que o clube vai arrecadando durante o ano para ter a sua manutenção aí, fazer as suas atividades. Então, organização é a principal atividade e também uma certa facilidade com tecnologia para poder fazer o controle pelas planilhas de Excel e também ensinar os pais a usarem o 7Me, que é a plataforma oficial da igreja para arrecadar o dinheiro, entrar no caixa da igreja. Legal. Lembrando, galera, que se o seu clube não é um clube muito grande, o seu clube é um clube pequeno e tem poucos líderes, muitas vezes a função de tesoureiro ela é ocupada pelo diretor associado, ok? Numa realidade que você não tem muitas pessoas para te ajudar, fique tranquilo, você trabalha com um trio básico, diretores associados para os meninos, diretor associada para as meninas. Normalmente o associado dos meninos vai ser o tesoureiro do clube e normalmente a associada das meninas vai ser a secretária. Isso com um clube pequeno ou que está começando e depois, se você tem condição de ter então uma pessoa específica para a tesouraria, que vai trabalhar em parceria com o tesoureiro da igreja, aí seria muito legal. Vamos lá, então, quais são as funções específicas do tesoureiro de clube? O tesoureiro do clube, ele vai ter que arrecadar o dinheiro, orientar os pais como os valores que ele tem que fazer o pagamento para o clube, dividir aí então os tem valores dinheiro no do clube? orçamento. Pensei que era tudo de graça, que não pagava nada. Pensei que o clube era tudo de graça, assim. Tem dinheiro, então? Infelizmente, pastor, é caro. Muitas atividades que o clube precisa fazer exige dinheiro e tudo que você vai fazer hoje envolve e não é barato. E qualquer acampamento tem que pagar local, muitas vezes, alimentação, transporte, né, para o Aventuri, que iremos aí em outubro, iremos para o Aventuri, e tudo envolve dinheiro, e os pais precisam ajudar o clube a fazer essa manutenção desse valor que entra para revertido 100% para o clube. Já que custa dinheiro, já que tem esse valor todo, clube é só para rico, então? Com certeza não, pastor. O clube faz o possível, tá? Como o senhor mencionou antes, eu tenho experiência na tesouraria, meu ambiente profissional, e também hoje eu estou como tesoureiro do Clube de Aventureiros aqui da Igreja de Saguaçu. Uhum. E a gente tem muitos pais que têm condições, mas tem muitos também que não têm condição financeira. E daí a gente facilita dividindo anuidade em mais vezes. Nós ajudamos também quem pode angariar mais fundos e ajudar, a gente ajuda. E também tem a própria igreja
que tem o orçamento, que é importante, que a igreja tem um orçamento direcionando um percentual para o clube. Então, esse orçamento que a igreja disponibiliza também ajuda as pessoas carentes que não tenham condição financeira. Vamos pensar então, Fernando, vamos tentar aqui enumerar quais são as fontes de entrada de dinheiro para o caixa do clube, certo? Então vamos pensar aqui. Você mencionou que a igreja local ela precisa ter um percentual das suas entradas, das suas ofertas, destinada ao desbravador e ao aventureiro, certo? Sim. Ok? Então, como é que se faz para escolher esse percentual? Como é que a igreja decide esse percentual? Na comissão da igreja, os membros da comissão, que são diretores de cada departamento da igreja local, eles definem quais percentuais são destinados para a tesouraria, para asa, para desbravador, para aventureiros. E todos os departamentos a igreja ela tem percentual. A igreja ela tem uma entrada de ofertas, correto? Sim. Nessa entrada de ofertas tem os gastos fixos, sei lá, água, luz da igreja, gastos fixos ali são necessários, né? E o resto a igreja vai escolher como dividir esses recursos. Um percentual ali tem que ser obrigatoriamente para desbravadores e aventureiros, correto? Sim, é importante que cada departamento tenha o seu percentual para que tenha essa manutenção proporcionada pela igreja, pelos membros da igreja. É um percentual que no final tem que fechar 100%, então 2%, 3%, 5%, ou o percentual que a igreja definir em comissão, fica destinado ao clube de aventureiros e desbravadores. Olha só, e você deve estar se perguntando aí já quanto que deve ser o percentual do meu clube lá na minha igreja local. Olha, manda um recado para a comissão da tua igreja. Diga assim, ó, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. A gente sabe rapidinho se novas gerações é ou não é uma ênfase e é ou não é importante na tua igreja local. Quanto gasta-se com novas gerações? Decidam vocês aí na comissão da igreja de vocês. Vamos lá. Então vamos pensar aqui, Fernando, percentual das ofertas da igreja local. Existe também a possibilidade de ter uma mensalidade no clube? Sim, é um valor importante que entre para que o pai, o responsável, dê valor para esse ministério, que é muito importante. Como a gente já mencionou antes, nada é barato, tudo tem um custo. Se você vai ter uma camiseta, se você vai ter um acampamento, para fazer um bom acampamento, para fazer uma boa atividade com as crianças, exige material, né? Alguns presentes para valorizar também a criança. Então, isso ajuda a entrar, né, com o aporte aí financeiro que os pais ajudam. Não é a ideia que o clube tenha lucro com essa mensalidade. É única e exclusivamente para manutenção anual que o clube vai definir. Se é R$100, se é 50, se é 300, o valor que o clube definir como sendo um aporte que o pai consiga ajudar o clube a fazer as atividades anuais do clube. E o clube pode ter padrinhos também que doam sem necessariamente ser pai de desbravador ou aventureiro? Com certeza. Nós temos situações que tem avós que veem a importância do clube, tem empresários da igreja também que veem a importância do clube e querem ajudar o clube financeiramente, dando o seu aporte financeiro ali para o clube poder fazer suas atividades. Legal. Então, o seguinte, ó, pessoal, nós estamos lançando aqui uma nova campanha, que é a campanha Anjos de Lenço. Os anjos de lenço vão ser aqueles que vão adotar os nossos desbravadores, nossos aventureiros. Nós não temos sócio desbravador aqui, não temos, porque esse sócio a gente não sabe o que dá direito essa sociedade e tal. Nós temos anjos de lenço, pessoas comprometidas a trazer essa mensagem para os desbravadores, a fazer o bem para os desbravadores. Seja você também um anjo de lenço e ajude aí um desbravador da sua igreja local, beleza? Pense nessa possibilidade aí. Quem sabe você vai dar um presentinho aí, um bottom aí, com um triângulozinho, umas asinhas do anjo de lenço. Já imagine alguma coisa aí legal para você honrar esses que estão ajudando os nossos desbravadores. Fernando, vamos pensar aqui num outro tipo de entrada. O clube pode fazer campanhas também. Tem um critério, eu estou aqui com o manual do desbravador. O manual do desbravador prevê... a gente pode ter uma aula só sobre isso depois, mas ele prevê que existem algumas campanhas que a gente pode fazer para algumas coisas específicas, tipo... eu quero comprar barraca, quero comprar uniforme, essas coisas que você mencionou, que elas têm um custo. O clube pode fazer diferentes campanhas, como, por exemplo, leilão,
né? Tem gente que leiloa chapéu por aí, sai chapéus aí valorizados aí a superfaturar. Incrível, né? Como chapéu aí. Inclusive, quem sabe, vamos leiloar esse aqui. Não, esse aqui não, porque é da minha coleção pessoal e eu fui num Campuri muito especial. Esse aqui não leilou. Mas quem sabe no futuro vamos fazer o leilão de um chapéu também. Tem o pessoal aí que faz campanhas aí vendendo uma pizza de 4 queijos, sei lá o quê, macarronada. Tem diversas situações. A gente viu aqui que existem várias formas de entrada de dinheiro. Como é que esse dinheiro pode entrar no caixa do clube? E eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre caixa do clube e caixa da igreja. Vamos lá. Pastor, é muito importante que os clubes entendam a importância de não existir um caixa 2, de você fazer a entrada dos valores sempre no caixa da igreja, sempre ficar guardados os valores no caixa da igreja local. Então vamos entender aqui, Fernando. Caixa do Clube dos Provadores é o mesmo caixa da igreja local, correto? Sim, a conta bancária do clube é a mesma conta bancária da igreja local. Como é que a tesouraria local faz a diferença entre o dinheiro da igreja e o dinheiro do clube? Dentro da igreja local, nós temos vários departamentos. Departamentos podem ser tesouraria, mordomia, desbravador, aventureiro, Ministério da Família e por aí vai. Em vários departamentos que a igreja entendeu que é importante ela ter dentro. E cada departamento recebe um percentual de orçamento também para suas atividades. E dentro desse departamento ficam os valores, desbravadores e aventureiros. Os valores que entram, que são depositados e são tirados recibos. Todo valor que entra na igreja precisa ser tirado um recibo e identificado no nome daquela pessoa, aquele doador, aquela pessoa que fez o pagamento ali da mensalidade, da anuidade, pagamento de N valores que entram na igreja. E também doadores aí, os anjos de lenço, é tirar no recibo nominal, para que fique registrado. A igreja adventista é transparente em todos os valores que entram na igreja. Então, eu posso ser um doador, mas não ser membro da igreja adventista e doar para esse caixa aí, sem necessariamente eu ser membro da igreja? Sim, você não precisa ser membro para fazer as doações. Tá. Agora eu quero que você fale um pouquinho da ferramenta que a gente usa aqui para fazer isso aí através do aplicativo, certo? E de repente o doador conseguir acessar e fazer isso. Pode falar um pouquinho para a gente? Com certeza. Vamos lá. Nós temos hoje uma plataforma virtual que é usada pela Igreja Adventista na divisão sul-americana e já está sendo expandida para o mundo todo. Tá? Vários continentes já estão utilizando. A plataforma é o 7Me, que ali você pode fazer, é usado para fazer dízimos e ofertas e também o pagamento das mensalidades, pagamento de inscrições de Aventuri, de Campuri, doação, todos os valores que entram, exatamente. O único detalhe que mostraremos em seguida é que precisa ser selecionado dentro da plataforma para qual departamento você quer fazer uma oferta especial. Não pode, claro, em dízimos e pacto é outra situação, né? Certo. Mas estamos falando numa oferta especial para o clube, pagamento de alguma atividade que o clube vai fazer. Certo. Enquanto o Fernando vai abrindo aqui a plataforma, deixa eu falar para vocês aqui um pouquinho sobre a importância de você usar essa ferramenta. Olha só, nós temos tido situações de clubes que são vítimas de golpes. Muitas vezes o pessoal tenta criar algum Pix, alguma coisa ali para fazer a sua campanha, o pessoal doar através desse Pix, ou pagar a sua mensalidade, ou pagar a inscrição de algum evento e tal. E isso é compartilhado. Muitas vezes os falsários eles roubam aquele perfil, falsificam, mudam ali alguns números e eles desviam o seu dinheiro. Então o 7Me é a plataforma mais segura para vocês fazerem todo esse tipo de trâmite de finanças, de dinheiro e tudo mais. E aqui uma dica muito importante. Se você é tesoureiro de clube ou se você é diretor de clube, nunca fique com o dinheiro do seu clube. Nunca receba você mesmo na sua mão, nunca fique com o dinheiro no seu bolso, na sua casa. Se você for roubado, se você perder esse dinheiro, como é que você vai dar conta disso? Se você fica com essas quantias, com esses valores, e alguém questionar você, você não tem como se defender.
A única maneira segura de você se defender é através do sistema que nós vamos mostrar para você, onde você trabalha com uma conta da igreja, que ela é auditada, e você trabalha com um fluxo de notas fiscais, onde tudo pode ser comprovado. Vamos lá, já está aqui na tela, o Fernando já está aqui com o 7Me, que é essa ferramenta, um aplicativo, cada pessoa pode baixar no seu celular. Deixa eu perguntar aqui antes da gente mostrar a ferramenta, Fernando. Eu preciso ser adventista do sétimo dia para baixar esse aplicativo e utilizar essa ferramenta da tesouraria aqui da igreja? Não, pastor, você não precisa ser membro da igreja adventista para usar a plataforma. Uhum. Como tesoureiro hoje do Clube de Aventureiros, eu percebo que muitos membros da igreja utilizam a plataforma, mas todos os participantes do clube que não são da igreja adventista também utilizam a plataforma e elogiam a plataforma. Então você, como tesoureiro lá de clube, você tem pais não adventistas e a adesão deles é 100%. 100%. Nada do que entra no clube entra via transferência direta na conta da igreja, via Pix ou em dinheiro em espécie. Tudo entra via 7Me. E todos eles elogiam a plataforma pela facilidade de fazer o login, de ir lá dentro da plataforma e seguir os passos e fazer a doação, o pagamento, né? Legal. Da atividade. Legal. Então vocês usam essa plataforma para pagamento de mensalidade, pagamento de, sei lá, ônibus para viagem para um Campuri ou para um Aventuri. Qualquer tipo de coisa que o pessoal tenha que pagar, pode usar essa plataforma. Tudo é pago por ali. Doadores. O Anjo de Lenço, ele quer doar. Eu não sou nem desbravador, mas eu quero doar. Posso doar pela plataforma. Sim. É só selecionar, como mostraremos, o departamento correto, que é o Departamento de Aventureiros. Vamos lá, então. Mostra pra gente como é que a pessoa usa, como é que ela se cadastra e como é que a tesouraria vai se beneficiar disso aí. Primeira coisa que você deve fazer é baixar o aplicativo 7Me. Entra na sua loja de aplicativos e você vai digitar 7Me e você vai escolher aqui o aplicativo 7Me. Entrando no aplicativo, você consegue fazer o teu login usando o seu e-mail, usando o seu telefone celular como documento de cadastro, né? Como login de cadastro. E é 100% seguro, ninguém precisa ficar preocupado, vão roubar meus dados, alguma coisa assim, 100% seguro. Não tem risco algum, porque não ficam informações sensíveis, né, salvas dentro do aplicativo. Sim. Por exemplo, não fica salvo ali o código do cartão de crédito da pessoa, não fica nada disso salvo no aplicativo. Ok, perfeito. E a única coisa que você precisa colocar, alguns detalhes ali, é colocar o seu nome, data de nascimento, para saber quem é você. Né? Uma identificação. Identificação. Então é bem seguro e você vai receber todos os recibos fazendo pelo 7Me, você vai receber o seu recibo pelo e-mail quase que instantaneamente. Legal, legal. Depois que você entra na plataforma, a plataforma é bem intuitiva, tá? Você tem aqui uma coisa importante que muitas pessoas não comentam, mas o clube ele pode usar essa plataforma fazer dentro do clube um grupo de oração, dentro do clube ou dentro da sua classe lá no clube, tá? Que é importante. Você pode incentivar com que os tesoureiros, né, com que os líderes do clube criem campanhas para as crianças terem ali e os pais participarem também das atividades, né, fazendo campanhas de pedidos de oração e orando também pelos pedidos do próprio clube. É muito importante. Muito bom. Notícias. E vamos ver aqui. Temos aqui uma alternativa que você pode conferir se deu certo ou não a sua doação. Tá? Você clica aqui e você vai confirmar se deu certo. Eu fiz no cartão de crédito, por exemplo, e deu aqui status confirmado. E você coloca seu valor, a data ali, e você vai saber se deu certo a sua doação, o seu pagamento ou não. Ele vai aparecer aí, dando mais transparência. Fernando, mostra pra gente como é que funciona aquele detalhe da destinação da tua doação. Eu acho que isso é uma coisa importante. É muito importante, porque se você fizer para um departamento errado, o dinheiro não entra no departamento do Clube dos Aventureiros Bravadores. O que você tem que entender é que essa plataforma ela serve para receber diversas entradas da Igreja Adventista. Então você tem entradas daqueles que são dizimistas, daqueles que são ofertantes, e essas entradas
elas vão para outros destinos. No caso das pessoas que vão doar especificamente para o desbravador ou vão pagar uma mensalidade, vai ter que tomar o cuidado de fazer este procedimento que o Fernando vai mencionar agora, que é a destinação dessa doação. Vamos lá. Vamos lá, pastor. Dizimar ou ofertar. Muito importante, você escolha a igreja aonde o clube pertence. Você aqui escolhe qual bairro que é e qual igreja então, vai que digitar ali e já aparece até a foto ali da igreja. Exatamente. Se eu digitar, vou como exemplo aqui, Saguaçu. Ok, você vai explicar isso para os pais, mesmo aqueles que não são adventistas, de que todo o Clube dos Bravadores ele pertence a uma congregação local. Ele é administrado por uma congregação local. Por isso que a gente usa a tesouraria daquela congregação local. Vamos lá. E um exemplo que eu já presenciei no clube aqui do Saguaçu. Dentro de Joinville, tem várias igrejas e vários clubes. Uhum. Então é muito importante você orientar o pai. Não use, por exemplo, escreva Joinville. Sim. Joinville é a igreja central de Joinville, que fica no bairro Bucarém. E até eu tô falando isso, Fernando, porque a gente tem clubes que eles trabalham, na verdade, em escolas, né? Ou eles operam, fazem as atividades deles numa escola pública. E às vezes o pai que não é adventista, ele não associa o clube a determinada igreja Sim. ou congregação. Isso é uma explicação que você tem que dar na reunião com os pais, logo que você faz o cadastro do desbravador. Como é que vai funcionar a tesouraria, como é que funcionam os fundos e a quem esse clube pertence. A gente deixa muito claro que o clube pertence à igreja adventista e se reporta a uma congregação local, ok? Vamos ver aí. Ok. E você vem em outras ofertas, né? Porque você não está fazendo dízimo nem a sua oferta de pacto. Você vai fazer uma outra oferta que é um pagamento para a anuidade do clube, uma mensalidade. Ok, então é o terceiro ali, outras ofertas. Você quer fazer uma oferta para a igreja local. Ok? Então vai aparecer, como eu lembro, pastor, que eu lhe falei, que tem vários departamentos. Aqui são os departamentos, né? Olha só, a igreja de Saguaçu, quantos departamentos tem? Tem muitos. Música, patrimonial, tem de tudo aí. Exatamente. Família. Vai achar o do desbravador aí. Exatamente. Vamos encontrar aqui desbravadores. Desbravadores. Okay. Encontrei ele, já está bem claro, bem escrito ali. Clube ofertado para o clube de desbravadores. Vamos colocar um exemplo aqui. R$10. Uhum. Ok. Depois você pode escolher outro departamento, né? Se você assim quiser, você vai em outras ofertas de novo, escolhe o departamento. Sim. Ou dizimar e ofertar, né? Como você decidir. Perfeito. Confirma. Confirmou. Aqui você tem a opção Pix, copia e cola, cartão de crédito, ou Apple Pay ou Google Pay. Que é as maneiras como você vai enviar o dinheiro. Exatamente. Você tem a opção de Pix, copia e cola. Vou fazer um exemplo. Pelo Pix, copia e cola, depois Apple Pay, tá? Para ver as facilidades que são. Uhum. Você usa o Pix, copia e cola. Vai aparecer um QR Code. Esse QR Code, você vai copiar o código e vai colar no seu aplicativo bancário. Uhum. E pronto. Está feita a doação. Mas uma coisa muito importante. Todos os pagamentos que forem feitos para o clube, é importante que o membro envie para o tesoureiro local o comprovante e o que se trata aquilo ali. Uhum. Por que isso? Como a gente já mencionou várias vezes aqui, o clube recebe vários valores diferentes. Você tem anuidade, mensalidade, acampamento, camiseta, entre vários outros pagamentos que é feito para fazer a manutenção do clube. E o tesoureiro precisa fazer esse controle. Ele vai pedir o relatório para o tesoureiro da igreja. Irmão, me manda o relatório dos desbravadores ou dos aventureiros, para que eu confira aqui quem pagou e quem não pagou. Lá vão entrar os valores que você fez. É importante você ver, por exemplo, meu nome, Fernando, pagou R$300. R$300 é o quê? Pode ser a anuidade, ok, conferi, risquei e coloco na planilha, R$300 é a unidade pago. O Fernando pagou R$450, hipoteticamente, R$300 é a mensalidade e R$150 é o valor do ônibus do Aventuri. Uhum. Entendeu? Só que você faz um valor só e você precisa identificar para que se trata para o tesoureiro se organizar e saber quem pagou quais atividades e que não pagou. Então é muito importante mandar o comprovante e do que se trata aquele pagamento para o tesoureiro local, do clube de aventureiros.
Entendi. Tá? Muito bom. Copiou esse código, colou no aplicativo bancário, salva o comprovante e envia para o clube. Essa é uma alternativa. Agora vamos fazer novamente, seguindo os mesmos passos, para a opção Apple Pay. Tá bom? Legal. Outras ofertas, ofertas para a minha igreja, clube de aventureiros. Vou colocar aqui R$10, continuar e confirmar. Ok? Então já vai estar aqui. Novamente, R$10 a minha opção de pagamento. Ou agora eu vou escolher a opção Apple Pay. Tá? Apple Pay é bem simples. Ele precisa identificar aqui, porque já está salvo o cartão. Aqui você pode já perceber que ele instantaneamente ele já fez a adoração, ok? Fez o pagamento. Então, voltamos para a tela inicial. Agora vem a prova real, pastor, que é muito importante que você consiga já, todos os 2 valores que eu fiz, esse aqui foi do Pix Copia e Cola. Eu não copiei, não colei no banco. Então, ele ainda está em processamento. Só vai confirmar a partir da hora que eu peguei o código, entrei no meu aplicativo bancário e colei. E daí ele já identifica automaticamente que foi feito o Pix Copia e Cola lá no confirmado. Perfeito. E cartão de crédito, que eu fiz aqui agora, que eu uso o Apple Pay, já está confirmado o valor ali e está feito o pagamento conforme eu defini meus R$10. Legal. Vou fazer uma pergunta aqui, Fernando. Lá no meu clube, tô lá no interior, eu tenho lá um desbravador que quem cuida dele é a avó. E a avó não usa esses negócios tudo aí, ela vai mandar um dinheirinho ali da mensalidade e tal, mas vai mandar assim aquele que ela pegou lá no banco, separou a moedinha e tal, entregou. E aí, como é que funciona nesse caso? Sim, aí? pastor, temos ciência disso e o dinheiro em espécie não vai acabar totalmente no mundo, certo? Então, com certeza vai ter um clube lá do interior que não tem avó que cuida, né, e não tem essa facilidade de mexer com a internet. Ok, ele precisa trazer, entregar para o tesoureiro do clube e ele precisa ir num banco, depositar esse dinheiro e mandar o comprovante desse depósito para o tesoureiro da igreja e tirar o recibo. Aí é que está o detalhe, né, pessoal? Porque aí você percebeu que a plataforma digital ela facilita a sua vida. Senão, você, tesoureiro, vai ter esse trabalhinho, você vai ter que depositar no banco. Não fique você com o dinheiro, ok? Porque senão isso pode, em algum momento, dar ruim. Né? Sim, é muito importante. Temos facilidades que a gente pode criar quando o clube é muito grande, né? Mas o importante é sempre use o 7Me como a plataforma principal. Exceções acontecem e a gente sabe que sempre vão ter. E essas exceções tratemos como exceções. E daí é pouco dinheiro que tem que entrar, mas tem que depositar e mandar o comprovante para o tesoureiro da igreja local para ele tirar o recibo no nome da pessoa que fez o pagamento. E tem aqueles casos das entradas, tipo, o clube está fazendo uma campanha, tá lá a noite da pizza e aí eles estão vendendo e produzindo e vendendo ali, sei lá, no salão, algum lugar, e no final da noite tem aquele dinheiro que é o lucro deles lá. Então ele vai pegar e vai fazer o mesmo processo. Mesmo processo. Vai depositar esse valor na conta bancária da igreja local. Não use a conta pessoal para receber todo esse dinheiro e ficar guardado com você. É muito importante que você sempre destine, principalmente, unicamente para a igreja local o dinheiro. Assim como o 7Me, todo o valor entra na igreja local, também o clube deve cuidar para que entre na igreja local. E se ele tem ali um doador que quer fazer não pelo 7Me, mas ele quer fazer por Pix, como é que se rastreia essa destinação daí para o caixa do clube? Se alguém que não é da igreja quer fazer uma doação, precisa pegar a chave Pix com o tesoureiro da igreja local e ele vai fazer direto para a igreja local. Lembrando que sempre, quando tem essa opção, tem que ser enviado o comprovante e a destinação dele. Porque na igreja adventista, nós não escolhemos qual a opção o membro quer. Nós não escolhemos. O membro que sempre escolhe. Se é dízimo, se é oferta ou se é algum tipo de pagamento que ele precisa fazer para o clube. Então, nesse caso,
Nesse caso, eu estou fazendo a minha doação pelo Pix, eu tenho que pegar o comprovante de que eu doei, que eu fiz o Pix, e mandar para o tesoureiro do clube com uma mensagem minha ali, gravada, sei lá, alguma coisa, dizendo, ó, esse valor foi depositado nesse Pix aqui e é destinado aos desbravadores. Exatamente. E ele vai passar isso para o caixa da tesouraria, para que a tesouraria, então, encaminhe... Emita o recibo e devolva o recibo já feito para você enviar para esse amigo do clube. Mas ainda assim tem que fazer a destinação. Tem que fazer a destinação. Você tem que definir qual departamento que vai receber. Você vai mandar na mensagem, no e-mail, ou no WhatsApp, ou no envelope da igreja. Você vai colocar ali qual que é o valor e qual a destinação. Se é aventureiros, desbravadores, para acampamento do clube. Deixa bem claro para o tesoureiro da igreja local emitir o recibo dentro do departamento correto. Legal. Fernando, eu acho que aí uma coisa importante a gente lembrar o pessoal é que o tesoureiro da igreja, ele está ali para atuar e ajudar e quem sabe até treinar o tesoureiro do clube, né? Algumas vezes até a mesma pessoa, mas se foram pessoas diferentes e você é tesoureiro de clube, você pode contar com a ajuda do tesoureiro da igreja para tirar essas dúvidas, né? Sim, é muito importante que o tesoureiro do clube trabalhe em conjunto com o tesoureiro da igreja, se for duas pessoas diferentes que forem fazer essas atividades. Porque vai ter relatórios que você vai precisar pedir mensalmente ou a cada 15 dias para o tesoureiro da igreja, do departamento ali do clube. E esse relatório é que você vai usar para ter o seu controle, né, das entradas, de quem pagou e quem não pagou. Outra coisa importante também, que você vai ter que fazer os pagamentos das despesas do clube, precisa passar pelo tesoureiro da igreja local. Então você tem que ter uma facilidade de conversar com ele e pedir tanto relatórios quanto fazer os pagamentos. Por isso que é importante que todo valor ele entre na igreja local, porque tudo que entra no clube ele vai ter um destino. Todos os pagamentos têm que ser com um documento legal, válido pela Receita Estadual e Receita Federal. Então é muito importante que o tesoureiro já é bem instruído, tanto para orientar como utilizar o CVMI, como também os documentos válidos pelos órgãos de fiscalização. Legal. Queria que você falasse agora para a gente sobre a saída de caixa. Quando o clube tem que pagar alguma coisa, ok? Como é que funciona esses pagamentos? Quem é que faz o pagamento? Que tipo de nota, recibo vale, não vale, pode, não pode? Como é que você faz tudo isso aí? Essa é uma informação muito importante. A legislação brasileira constantemente vem sofrendo algumas alterações, modificações aí pela Receita Federal e Receita Estadual. Toda saída de dinheiro do clube precisa ter um documento fiscal. Hoje, Santa Catarina era o único estado que ainda existia o cupom fiscal. Hoje, Santa Catarina está obrigada também e obrigando as empresas a emitirem a nota fiscal do consumidor eletrônico. Qual que é essa nota fiscal? É aquela nota fiscal também emitida pela impressora térmica, pequenininha, parece o cupom fiscal, só que ela tem um QR Code nela. Aquilo ali, se você ler aquele QR Code, você vai ser levado lá para a Receita Federal, para a Receita Estadual, e você vai poder emitir também, imprimir a nota em tamanho grande. Então é muito importante ter o documento fiscal válido. Nota fiscal do consumidor eletrônico, que é a mesma empresa que parece com o cupom fiscal antigo, ou a nota fiscal grande. Não é aceito o cupom fiscal mais e também não é aceito a nota fiscal que é preenchida à caneta. Ainda tem algumas empresas que insistem em blocos e que preenche a caneta. Essas notas não são aceitas mais pela Receita Estadual. Então é muito importante você estar atento aonde você vai comprar para exigir o documento fiscal correto. Ok, muito bom. Reembolsos. Então, por exemplo, o diretor do clube precisou comprar tal item, sei lá, cordas para uma instrução. E aí ele pagou ali com o dinheiro dele naquele momento para depois ser reembolsado pelo caixa do clube. Como é que funciona esse reembolso? Que tipo de nota, que tipo de CPF, enfim, CNPJ, como é que funciona tudo isso aí? Importante também.
todo documento que precisar entrar na igreja local, que precisar ser pago pela igreja, precisa estar no CNPJ da igreja, das igrejas, que é o 79080 602 0041 43. É muito importante. Está no nome de União Sul-Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como esse vídeo aqui é atemporal, você tem que conferir com a tesouraria da sua igreja. De repente você está assistindo em outra união, está assistindo em outra associação. Sim. Então confira, porque esse número é da Norte Catarinense. Respectivo aqui aonde estamos gravando o vídeo, na Norte Catarinense, em 2025. Exato. Tá bom? Então, tem que ser esse documento, nunca pode estar no CPF da pessoa, nunca. Não pode entrar por regras da Receita Federal, não pode entrar nada na empresa, igreja, com um CPF no documento. Tem que ser apenas um CNPJ. Quando ele vai comprar materiais, então, para o clube, então nesse CNPJ aí, relativo à igreja local dele, Isso certo? aí. A igreja Isso local dele. E se o diretor, sei lá, pagou a gasolina para eles irem num treinamento e a igreja vai ajudar eles com a despesa de combustível, para eles irem até esse treinamento de líderes, e aí ele vai fazer o relatório disso daí. É a mesma coisa? Como é que funciona? Você tem a opção de usar o CNPJ. Se por acaso você vai abastecer o carro, vai gastar R$300 para encher o tanque, mas você só vai gastar R$50 para chegar ao destino. Você não vai precisar entregar essa nota de R$300 e pegar o reembolso total. Então, neste caso, você vai fazer um relatório de viagem que o tesoureiro da igreja local vai fazer para você. Pegar o comprovante ali do seu abastecimento, conforme você abasteceu. E esse comprovante tem que estar daí em que... Pode estar tanto no CNPJ quanto no CPF, se for fazer aí um relatório de viagem. Então, aí pode ser o CPF dele, que vai receber. Isso, de quem está recebendo. Se for fazer um relatório de viagem. Se for um relatório, se for apenas no CNPJ da igreja, não há necessidade de fazer o relatório de viagem daí. Apenas nessa exceção do combustível que vai ser usado. Né? E daí é feito e você vai receber conforme o combinado. Se você combinou receber um reembolso de R$50 devido à distância que você percorreu para chegar ao destino lá combinado, esse valor que você vai receber de reembolso. Ok. E agora, Fernando, assim, aquela que o tesoureiro mais escuta, né? Olha, vamos fazer lá, esse aí é mais barato, só que ele não tem nota. Não pode ser feito de forma alguma nada que vá ser feito algum pagamento sem nota. E você pode exigir do local que você vai comprar alguma coisa, todos são obrigados à emissão de nota fiscal. Todos. Não existe essa possibilidade de não ter nota em algum local legítimo. Quais são as exceções? Que não precisa nota fiscal do consumidor. É aluguel de um local. Você vai acampar e tem um local do acampamento, aquele local ele não é uma empresa com CNPJ e com emissão de nota fiscal na Receita Estadual, correto? Então, neste caso, ele vai fazer para você um recibo. Essa é a única exceção. Um aluguel de um local ali para fazer o acampamento. Pode ser feito através de um recibo. Que daqui a pouco aquilo ali é de uma pessoa que ela não tem uma empresa para aquilo ali. É um sítio. Ela vai estar cedendo uma coisa que é dela ali, não é uma empresa, né? Exatamente. O valor é para manutenção desse ambiente. Entendi. E não para lucro, né, que ele trabalha para esse fim. É uma manutenção ali do ambiente. E neste caso, pode ser usado um recibo para essa finalidade. Muito bom. Fernando, mais alguma dica aí para os tesoureiros de clube, na tua experiência? A experiência é, insista sempre no 7Me para a entrada dos valores na igreja e tenha sempre um controle sobre os valores que estão entrando, quem pagou, quem não pagou e do que se trata cada valor. Essa é o principal. Na saída do dinheiro, sempre tenha o dinheiro na igreja, nunca guarde em caixa 2, principalmente isso, guarde sempre na igreja local. E para sair o dinheiro da igreja para fazer algum pagamento, precisa ter um documento fiscal válido conforme a lei de hoje de Santa Catarina. Né? Então,
nota fiscal. Ou do estado onde você está nos assistindo. Ou do estado onde você está. Então é muito importante que você tenha ciência disso, porque não podemos, como empresa, igreja, não podemos quebrar a regra da Receita Estadual e Federal, aí aceitando qualquer documento ou saindo adiantamento que isso pode ocasionar a não chegada aí do documento fiscal e aí não tem como resolver uma situação que não tem nota fiscal. É muito importante. E daí você fez o pagamento de alguma coisa, que é o reembolso, passa no mesmo dia para o tesoureiro da sua igreja. E ele vai repassar ou vai já se reembolsar, vai lhe reembolsar já imediatamente. Tá? Então, aqui no departamento da associação, nós temos o prazo de pagar no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Uhum. Então, se você precisar, converse com o tesoureiro da sua igreja e ele vai pegar o documento fiscal, vai passar para o departamento aqui da associação e eles farão o reembolso para você na sua conta já no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, dando mais segurança também e transparência aí para o clube. Uhum. Legal, obrigado, Fernando. Eu queria dar algumas últimas dicas para vocês, que é você dar uma olhadinha no nosso manual administrativo. Ele é a nossa ferramenta máxima aqui para regular o Clube dos Bravadores e ele tem para nós o status de manual da igreja. Como existe o manual da igreja para os demais ministérios e para organizar o trabalho da igreja, o Ministério dos Bravadores tem um manual específico que é o de Desbravadores. E a gente tem aqui as prescrições sobre a tesouraria, sobre o uso do dinheiro no clube. Tudo isso que nós apresentamos para você não é alguma coisa que nós estamos fazendo por capricho, mas simplesmente porque nós queremos a segurança de todos vocês. Quando você trabalha dentro dos padrões apresentados pelo Fernando, dentro dos padrões da tesouraria, você está seguro. Nós trabalhamos e mexemos com dinheiro. Dinheiro, fruto de voluntariado, não vai ficar comigo, não vai ficar com você, mas que precisa ser bem administrado para que não venha a faltar e que supra as necessidades de todo mundo. Eu queria lembrar você que a gente tem essas diversas entradas e que elas são muito importantes, porque senão seu clube não vai sair do lugar. Você tem que ter uma conversa com a sua igreja local sobre o percentual de ofertas destinado ao seu clube. Você tem que conversar com os pais e estipular alguma coisa que seja justa e alcançável como mensalidade para os seus bravadores. Ah, mas aqui o pessoal é pobrezinho, não tem dinheiro e tal. Alguma coisa, nem que seja o mínimo, um pouquinho, eles podem pagar. Mas esse pagamento ele deve acontecer pelo menos para que seja simbólico, porque a experiência mostra que as pessoas não dão valor para aquilo que elas não contribuem com alguma coisa. Se elas ganham tudo, absolutamente tudo, sem nenhum tipo de comprometimento pessoal, elas acabam não valorizando. Para que os pais e para que os bravadores deem valor, eles têm que contribuir com alguma coisa também. E a gente tem aí as campanhas que são feitas, o manual também prescreve isso. Existe talvez um ruído de comunicação entre alguns irmãos na igreja sobre a gente fazer campanhas com os clubes. As campanhas estão prescritas aqui no manual, podem ser feitas com algumas condições. A primeira delas é que a gente respeita a decisão da comissão da igreja local. Ela tem direito de dizer sim ou não para a campanha proposta pelo clube. Vai vender pizza, vai vender comida, vai fazer um leilão, vai fazer alguma coisa desse tipo, tem que passar na comissão da igreja. Obviamente, eu não precisaria nem citar, nós somos contra qualquer tipo de jogo de azar ou sorteios que envolvam jogos de azar. Mas a comissão da igreja, mesmo naquilo que é lícito, poderá opinar e nós respeitamos a soberania da sua igreja local, que é para quem o seu clube pertence. Segundo, quando a gente faz alguma campanha, a gente sempre olha para os princípios que nós praticamos e vivemos como igreja adventista e os ideais que temos. Então existem princípios que nós temos que estar atentos a eles e nós temos que nos reportar a esses princípios. E terceiro, eu diria que se você vai fazer uma campanha dentro do ambiente predial da igreja, não é um lugar adequado para você fazer isso. Você vai fazer essa campanha, quem sabe, num salão, em outro lugar, na casa de alguém, na garagem de alguém, numa praça pública, não sei. Mas aí, quem sabe, existem lugares melhores para que a igreja, o prédio, a igreja não seja confundido com atividades comerciais. A igreja não serve para ganhar dinheiro. O que você vai fazer, talvez, com o clube é reunir os seus bravadores
dar a eles a oportunidade de trabalhar para pagar um benefício que é particular a eles, como, por exemplo, a ida numa viagem, o uso de algum benefício do clube. Existem outras coisas do clube que eu acho que é sempre importante você, tesoureiro, entender que a igreja poderia ajudar com ofertas. Por exemplo, treinar líderes para atuarem no clube. Isso poderia vir das ofertas da igreja local, isso poderia vir de sacrifício e oferta da congregação. Deveria ter uma oferta específica para isso. Agora, existem coisas que são privilégios particulares do desbravador. Uma viagem, um evento, um campuri. Ele pode trabalhar para que ele consiga os recursos para isso, mas lembre-se que esse é aquele trabalho informal, onde ele ajuda os pais dele a produzir alguma coisa que desenvolve alguma renda. A gente não pode colocar criança trabalhando para gerar algum tipo de renda em público ou na sinaleira, sei lá onde. Essas coisas são proibidas por lei. E esse é o outro critério que você tem que ficar muito atento, da exposição de menores de idade a situações que a lei prescreve de que é proibido. Ok? Então, tome esses cuidados. Se você passou por todos esses critérios e a sua comissão da igreja aprovou, você pode fazer uma campanha sem nenhuma dificuldade, a igreja não é contra isso. O que a igreja é contra e nós temos orientação do Espírito e Profecia? Nós somos contra fazer campanha semelhantes a quermesses e coisas assim para construir prédio de igreja, para construir estruturas ou situações da igreja local, do trabalho missionário, o qual a Bíblia prescreve que deveria vir de ofertas e não da sedução do apetite alheio. Okay? Deveria vir do coração e não do mover de um estômago egoísta. Essas são as prescrições que nós temos, tanto no entendimento religioso como igreja, quanto nas orientações dos nossos manuais da igreja. Mas eu diria que talvez a maior forma de você ter recursos é aquela que está um pouco esquecida e você já esqueceu. E todos nós deixamos de lado, que é a recolta. Eu desafiaria você a ter um compromisso com o seu pastor distrital, com os líderes da sua igreja e recoltar especificamente para o clube. Esse sempre foi um método que Ellen White, esse foi sempre um método que desde a história do Êxodo, a Bíblia prescreveu para o nosso povo de que nós devemos recoltar, porque ao mostrar o trabalho do clube para pessoas que não o conhecem e pedir dinheiro, nós estamos dando a eles a oportunidade de participar da obra de Deus e estamos dando a oportunidade para eles manifestarem a sua gratidão também. Levante essa bandeira da recolta para os seus desbravadores e aventureiros e você vai ver grandes milagres acontecendo e Deus cobrindo de bênçãos o seu clube. O dinheiro, ele existe. E ele está por aí sendo mal usado em muitas coisas. Há pessoas esperando para serem desafiadas, para colocar o seu dinheiro, os seus recursos em coisas que realmente vão contribuir com as crianças, com os adolescentes e com o progresso do evangelho. Que Deus abençoe você. Até a próxima.